É um momento tão precioso. Quero convidar você a abrir a palavra em Filemão. Filemão, aonde que fica Filemão? Jesus do céu. Filemão fica antes de Hebreus, amém, querido? No Novo Testamento, depois de Tito, antes de Hebreus, fica Filemão, que só tem um capítulo. Filemão, capítulo de número 1, só tem esse capítulo, versículo 17 e o versículo 18. Aleluia, glórias a Jesus. Serei breve nessa noite, mas esteja aí sensível a voz do Senhor. Deixa Deus falar com você. Filemão capítulo 1, versículo 17 e versículo 18, amém? Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Amém? Glória a Deus. Você já leu essa epístola? Você já meditou nessa epístola? Nós vamos falar um pouco sobre esta carta, a qual o apóstolo Paulo enviou para este homem chamado Filemão. Mas antes vamos orar. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, amado Pai, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, fala com a tua igreja, Senhor, por meu intermédio, usa a minha boca, Senhor, e que eu possa falar aquilo que está no teu coração, Jesus. E nós sabemos que seremos edificados pelo poder da tua palavra nessa noite, em o nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, aleluia. Querido irmão, Filemão foi um homem que foi conquistado a Cristo pelo ministério do apóstolo Paulo. Se você não sabe, o apóstolo Paulo, ele teve durante 3 anos pregando em Éfeso, e os estudos indicam que durante este período em Éfeso, quando o apóstolo Paulo estava ali pregando a palavra, evangelizando, é que ele se deparou com este homem chamado Filemão, e pregou a palavra para Filemão, ministrou o evangelho para este homem, e este homem se rendeu aos pés de Cristo Jesus. Este homem teve um encontro com o Senhor Jesus, assim como eu e você já tivemos, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Filemão, ele morava em Colosso. Filemão, ele era um cidadão de Colosso. Filemão, ele era um homem abastado, um homem rico, que possuía escravos. Filemão tinha escravos ali à sua disposição para servi-lo. E a Bíblia diz para mim e para você que havia um escravo chamado Onésimo. Como é que era o nome do escravo? Onésimo. Esse escravo de Filemão, ele roubou Filemão, ele furtou, ele fez alguma coisa, cometeu alguma transgressão, e ele agora sai da casa do seu senhor fugido. Onésimo sai ali de debaixo do poder, da autoridade de Filemão. E o ensinamento, a Bíblia vai dizer para nós que Onésimo, ele vai para Roma. O que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo, para você que não sabe, ele foi preso em Jerusalém. Quando ele pregava a palavra lá, os judeus não aceitaram o testemunho, não aceitaram a pregação do apóstolo Paulo, levantaram ali uma calúnia, houve uma perseguição. O apóstolo Paulo, ele é preso, os soldados os livram por causa que ele poderia vir a perder a vida naquele momento, estavam espancando. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que o apóstolo Paulo, ele é transferido para Cesareia,
e depois ele é enviado para Roma, aonde ele fica preso durante 2 anos. O apóstolo Paulo ele era um cidadão romano. Para você que não sabe, ele nasceu em Tarso. Então, por causa que ele era um cidadão romano, lá em Roma, quando ele estava preso, o apóstolo Paulo ele tinha algumas regalias, umas mordomias, porque ele era um cidadão romano. Então, nesse período da sua primeira prisão, o apóstolo Paulo conseguia receber visitas e ministrar a palavra do Senhor. A Bíblia, os estudos dizem que ele ficava ali acorrentado a um soldado. Agora olha só o que aconteceu, meu irmão. Eles prenderam o apóstolo Paulo e colocavam sempre um soldado acorrentado com Paulo para guardá-lo. O apóstolo Paulo, por causa disso, conseguiu conquistar para Cristo, ganhar para Cristo muitas pessoas em Roma. Muitas pessoas se converteram a Jesus Cristo, mesmo quando o apóstolo Paulo estava preso, mesmo quando o apóstolo Paulo estava acorrentado. Ele não perdia as oportunidades e pregava a palavra para aqueles soldados. Por isso que em Filipenses você vai ler, a Bíblia vai dizer: os da casa, os de Roma também vos saúdam. Por quê, querido? Porque lá em Roma, o apóstolo Paulo, na sua primeira prisão, pregou o evangelho e ganhou para Cristo milhares de pessoas. Por isso, meu irmão, eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Nem as correntes, as cadeias, nada paralisava aquele homem. Ele era intrépido, ele era corajoso e ele não perdia as oportunidades. E querido, que eu e você não sejamos parados por nada nesse tempo, mas que você e eu possamos avançar. Glória a Deus. Quando você estiver ali no seu trabalho, quando você estiver ali com os seus vizinhos, na sua rua, não perca as oportunidades, mas pregue a palavra do Senhor Jesus. Deixa Deus te usar, amém? Deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus usar a sua boca nesse tempo. E esse homem, o apóstolo Paulo, ganhou muitas pessoas em Roma sendo preso. E lá de Roma, mesmo estando preso, querido, o apóstolo Paulo ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e escreve Filemão, a carta que nós estamos lendo aqui nessa noite. Mesmo preso, o apóstolo Paulo, com aquela regalia que ele teve ali, com os momentos, ele consegue escrever cartas e enviar para as igrejas, para edificá-las, ensiná-las, exortá-las, encorajá-las, mesmo preso. E o que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo estava ali. Onésimo, que saiu da casa de Filemão, fugido porque roubou o seu senhor, pela providência divina, porque é assim que o Senhor faz. Você não está aqui nessa noite por acaso. O Senhor trouxe você até aqui. O Senhor é que colocou as pessoas que vão estar ouvindo pela live. O Senhor preparou você para ouvir. O Senhor trouxe você aqui porque Ele deseja, Ele quer, Ele almeja a sua vida, Ele ama você. E pela providência divina, aonde que Onésimo foi parar? Em Roma. Onésimo é preso em Roma. E ele vai ficar agora do lado de quem? Do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo fez o que com Onésimo? Pregou a palavra para ele e o ganhou em cadeias. Aquele homem se converteu a Jesus Cristo. Aquele homem que o havia roubado, aquele homem que havia furtado, cometido algum delito, uma transgressão contra Filemão, agora se torna um servo, se torna um filho, se torna um príncipe de Deus. Aleluia. Se rende aos pés de Cristo lá em Roma. E lá em Roma, o apóstolo Paulo vai escrever Filemão. E escreve para Filemão esta carta, para que ele soubesse que o seu servo, seu escravo, estava guardado. O seu escravo agora não era mais simplesmente um escravo, somente um servo, mas era um filho de Deus.
era alguém que foi conquistado por Cristo, era alguém que nasceu de novo, era alguém que se tornou morada do Espírito Santo, aleluia. E ele agora vai enviar Onésimo novamente para o seu senhor Filemão. Glória a Deus, meu irmão. Você entendeu até aqui essa introdução? Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 17 e o versículo de número 18, e você vai entender aonde eu quero chegar nessa noite. Quando o apóstolo Paulo envia Onésimo, que agora era um cooperador, um ajudador, e envia esta carta, o apóstolo Paulo diz: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. E aqui eu quero abrir uma comparação com Jesus Cristo, com a igreja e com Deus. Porque essa passagem aqui mostra muito para mim e para você o que aconteceu conosco, a semelhança que há aqui nesta passagem com Jesus, com a igreja e com Deus. Antes de entrarmos nisso, o nome Onésimo significa útil. O nome Onésimo significa o que, irmãos? Útil. De uma vida inútil que ele levava, roubando, furtando, cometendo transgressões, agora ele é útil na presença de Jesus Cristo. Agora ele é útil no reino de Deus. Agora ele é útil na obra do Senhor. Por isso, meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Aquela pessoa que você diz: esse aí não tem jeito, esse aí não dá, esse aí não tem como, esse aí dá, esse aí tem jeito, esse aí Deus é poderoso para transformar a vida dele, a vida dela. Todo pastor que prega a palavra teve um passado, né, irmão? Todos nós, né? Também tive um passado negro, um passado na bagunça, mas o Senhor me transformou, glória a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas, querido. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso pregue a palavra, acredita no poder da palavra, pregue a palavra do Senhor. O Evangelho, a Bíblia diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aleluia. É o poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui, meu irmão, aponta para Jesus Cristo. Onésimo aponta para mim e para você. E Filemão aponta para Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Onésimo aponta para mim e para você. O apóstolo Paulo aqui tem uma semelhança com Jesus Cristo. E Filemão com Deus Pai Todo-Poderoso. E se eu desse um tema para essa mensagem, eu daria revestidos de Jesus Cristo. Revestidos de Jesus Cristo. E eu quero usar outros dois textos que são parecidos para fortalecer isso que eu estou ministrando. E nós vamos então orar nessa noite. Quando você crer em Jesus Cristo, como aconteceu com a irmã aqui que desceu as águas e foi batizada, a palavra do Senhor vai dizer que nós somos revestidos de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Pastor, aonde que está escrito isso na palavra de Deus? Gálatas, capítulo de número 3 e o versículo 27. Gálatas, capítulo de número 3 e o versículo 27. A palavra do Senhor diz claramente para nós: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos o quê?
revestiste. Quando você crê em Jesus Cristo, meu irmão, quando você confessa Cristo, você é revestido de Jesus Cristo. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Quando você chega na presença do Pai, quem é que o Pai vê? Jesus Cristo. Aleluia. Você sabia disso? Que quando você desceu as águas, você morreu, e quando você saiu das águas, você ressuscitou com Ele em glória. Aleluia. Você nasceu de novo, você foi revestido de Jesus Cristo. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer para nós: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Nenhuma condenação há. Por quê? Porque você está revestido de Jesus Cristo. Quando você nasceu do Espírito, quando você nasceu de novo, quando você nasceu da palavra de Deus. Por isso a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus, que eu e você devemos nos achegar ao trono da graça, com convicção, com certeza em fé. Não é para você chegar diante de Deus, sabe? Sou um miserável, um coitado. Querido, esse é o seu velho homem, a natureza caída. Agora você é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Aleluia. Você chega na presença de Deus por meio de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. E o Senhor olha para você e o Senhor vê Cristo. O Senhor vê uma nova criatura. Mas eu sou tão imperfeito, pastor. Mas está sendo aperfeiçoado. Aleluia. Está sendo aperfeiçoado. Você precisa aprender uma coisa. Olhe para cá. Você precisa entender uma coisa: que você foi salvo, que você está sendo salvo e que você será salvo. O que significa isso? Explica isso, pastor. Eu fui salvo significa que eu fui justificado. Você foi justificado diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Ele tomou a condenação que cabia a você e deu para você e para mim a sua justiça. Então você foi salvo. No ponto de vista da justificação, você está sendo salvo concernente à santificação, porque eu e você não somos perfeitos, amém, irmãos? Então, no ponto de vista da santificação, eu e você estamos sendo salvos. A cada dia você está crescendo, você está sendo transformado de glória em glória. E você vai ser salvo concernente no que tange a glorificação, naquele grande dia, quando eu e você vamos ser revestidos de glória. Você vai receber um corpo glorificado. Então, meu irmão, você vai ser salvo. Glória a Deus. Nós fomos salvos da condenação do pecado. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado e nós seremos salvos da presença do pecado. Você entendeu isso? Aleluia, glória a Deus. O texto que eu quero aqui, irmão, utilizar para fortalecer isso que eu estou ministrando está em Gênesis, no capítulo 27. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu convido você, creio que o irmão, Gênesis capítulo de número 27, é um capítulo que fala sobre Isaac abençoa Jacó e a Esaú.
aconteceu aqui? Está no capítulo de número 27 de Gênesis. Isaac, ele já estava em idade avançada. Isaac já estava para morrer. E como que Isaac sabia que o Senhor ia o levar, e ele tinha já uma deficiência na sua visão, o que ele pensou? Vou chamar meu filho Esaú, meu primogênito, e vou abençoar antes que eu bata a cachuleta, antes que Deus me chame. Então Isaac chamou Esaú, seu filho primogênito. Você sabe que Esaú e Jacó eram gêmeos, filho de Isaac com Rebeca, amém? Glória a Deus. O Senhor já havia falado lá atrás para Rebeca que o maior serviria ao menor. Mas enfim, para que você entenda, Isaac chamou Esaú para o abençoá-lo com a bênção da primogenitura. Era uma bênção aonde o primogênito recebia dobrado as bênçãos. Não ficava para aquele que nasceu depois, era o primogênito, era o mais velho. Então Isaac chamou Esaú para o abençoá-lo. E chamou: filho, o pai está para morrer, o pai já está de idade, está em idade avançada. Agora, antes que o pai se vá, vai lá, prepara uma caça, prepara lá uma janta, um almoço lá para o pai, e traze para mim, para que eu coma e me alegre, e então te abençoe. Rebeca ouviu isso, e Rebeca gostava mais de Jacó, Isaac gostava mais de Esaú. Esaú era homem peludo e Jacó era um homem liso. Quando Rebeca ouviu isso, chamou Jacó e falou: o seu pai vai abençoar o seu irmão Esaú, mas antes dele abençoar, vai lá, me traze 2 cordeiros, eu vou preparar aqui um guisado, vou preparar aqui uma janta, do tipo que o seu pai gosta, e você vai se apresentar diante dele para que você seja abençoado. Isso procede, irmão? Procede. Muitos falam de Jacó, mas Esaú já havia vendido a sua primogenitura para Jacó lá atrás, quando trocou a sua primogenitura por um prato de uma sopa, um guisado. Você vai entender se você meditar nesse texto. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é esta comparação. Por quê? Porque Rebeca aponta para o Espírito Santo, Isaac aponta para o Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Esaú aqui, querido, aponta para Jesus Cristo, e Jacó para mim e para você. Jacó vai ser abençoado por causa que Isaac pensa que ele é Esaú. Eu e você hoje somos abençoados porque somos revestidos de Jesus Cristo. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Você está entendendo o que eu estou ministrando aqui até agora? Glória a Deus. Então Jacó falou: mãe, não pode ser isso, porque eu sou homem liso e Esaú é homem peludo. O que Rebeca fez? Foi lá, matou um animal e cobriu as mãos, o braço de Jacó, e agora Jacó estava peludo. Ela preparou ali o guisado, preparou ali aquele manjar, e então deu uma roupa, uma vestimenta de Esaú. E Jacó botou aquela roupa de Esaú, botou aquele pelo de carneiro ali, de animal, ficou peludo, ficou com os pelos, ficou com o cheiro de Esaú, e levou também o alimento igual a Esaú na presença de Isaac. Quando ele chegou: pai, eis-me aqui, preparei o alimento. Isaac, que não podia ver porque já estava cego,
disse: calma aí, a voz é de Jacó, mas as mãos, os braços é de Esaú. É você mesmo, meu filho? Sou eu, pai, eis-me aqui. Mas que rápido foi que você fez essa caça. O Senhor nosso Deus proveu, pai, está aqui. E então ele saboreou aquela comida, Isaque, e abençoou Jacó, pensando que era Esaú. Então, meu irmão, a voz é de Gilvan, a voz é do João, a voz é do Manuel, a voz é da Maria, mas as mãos, o cheiro é de Jesus Cristo, aleluia. É por isso que você é abençoado, você está entendendo isso? A voz é de Gilvan, a voz é de corrupto, é de pecador, a voz é de transgressor, mas o cheiro, a presença, o alimento é do meu filho Jesus Cristo, que é imaculado, que é santo, que é perfeito, que é justo, aleluia. É por isso que nós somos abençoados, porque nós fomos revestidos de Jesus Cristo, aleluia. É por isso que o texto vai dizer para nós: se achegue com intrepidez, com ousadia na presença dele, porque você agora, você é corpo, você é noiva, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus, aleluia, meu irmão. Você entendeu essa comparação aqui? Aleluia. Mais uma comparação e nós vamos orar. 2 Samuel, capítulo de número 9. E 2 Samuel, meu irmão, capítulo 9, vai falar sobre um texto tão precioso que nós poderíamos ficar só nele aqui nessa noite. 2 Samuel capítulo 9, vai falar para mim e para você sobre Mefibosete. Alguém já leu esse capítulo, essa passagem? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido uma mensagem sobre Mefibosete, amém? O que aconteceu aqui, irmãos? Mefibosete era filho de Jonatas, amigo do rei Davi, neto de Saul, o primeiro rei. Quando Saul reinava, a nação inimiga invadiu, matou Saul, matou os seus filhos, os seus parentes. Uma serva tomou Mefibosete, filho de Jonatas, nas mãos e saiu na correria para proteger Mefibosete. Nessa corrida ela sofre uma queda, um menino cai e fica aleijado, fica coxo dos pés, não consegue andar perfeitamente, tem uma lesão, cria uma deficiência, Mefibosete. E então Mefibosete é levado para um lugar chamado Lodebar. Lodebar, repita comigo, Lodebar. Você não é de Lodebar, eu não sou de Lodebar. Lodebar significa terra do esquecimento, terra do abandono, terra de ninguém. E lá estava Mefibosete, coxo, aleijado, no sofrimento, na terra de ninguém, no abandono. E Davi se torna rei, o rei Davi. Só que antes de Davi se tornar rei, Davi e Jonatas eram muito amigos, e eles fizeram uma aliança no passado. Glória a Deus. Foi feita uma aliança entre Jonatas e Davi, e ali eles se cumprimentaram, selaram aquela aliança. Jonatas morre, Saul, primeiro rei, morre, e o rei Davi, agora Davi se torna rei de Israel, rei de Judá. E num belo dia, Davi
estava lá no seu trono e veio um pensamento: será que não há alguém da casa de Jonatas para que eu use de bondade para com ele? Então seu servo Ziba disse: existe sim, Mefibosete, ele está lá em Lodebar, ele tem problema nas suas pernas, ele é deficiente, ele é coxo, manda-lhe chamar. Lá eles foram chamar Mefibosete. Se você viu o rei Davi como eu vi na Record, você vai saber bem o que eu estou falando agora. Que tremendo essa cena, essa passagem. Quando Mefibosete chega na presença do rei Davi, querido, vindo da terra de ninguém, vindo lá do esquecimento, coxo, aleijado, Davi olha para aquele homem, olha para aquela situação e diga: não temas, Mefibosete, não lhe farei mal, por amor ao seu pai Jonatas, pela aliança que eu tinha com ele, eu usarei de bondade para com você. Todas as terras, tudo aquilo que pertencia a Saul, o seu avô, eu vou restituir a você. E todos os dias você comerás pão, você vai se alimentar aqui na minha presença, na mesa do rei. Aleluia, junto com a família real. Então, querido, Mefibosete, quando ouviu aquilo, falou: quem sou eu? Eu sou um cão morto. Eu sou um cão morto, eu sou um abandonado, eu sou um rejeitado. Eu quero dizer, depois que você crê em Cristo Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, Lodebar não é o seu lugar. Você agora é príncipe de Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Talvez tenha alguém ouvindo essa mensagem pela live, querido, e pensa: eu sou um cão morto, eu sou alguém abandonado, depressivo, rejeitado. Meu querido, volte para os braços do Pai, saia de Lodebar, se renda a Jesus Cristo, creia em Jesus Cristo, porque você é príncipe amado de Deus. Aleluia. E quando Davi olha, o rei Davi olha para Mefibosete, diz: por causa do amor que eu tinha para com seu pai Jonatas, você vai ser restituído, você vai comer pão aqui na mesa do rei, com a família real. É o que acontece comigo e com você. Deus está olhando para a terra, meu irmão, e Deus está dizendo: sabe o que? Será que tem algum filho de Adão para que eu use de bondade por amor ao meu servo Jesus Cristo? É assim que acontece. Não é porque você é bom, porque você fez por merecer, porque você faz isso ou aquilo. É por causa de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Por causa do amor que eu tenho por Jesus, da aliança que Deus Pai tem com o Deus Filho, com Jesus Cristo, Ele usa de bondade para comigo e com você nesse tempo. Ele escreve o nosso nome no livro da vida, Ele nos salva, Ele nos livra da condenação eterna, do poder do pecado, por amor a Jesus Cristo. Porque quando Ele olha para a sua igreja, Ele vê Jesus Cristo. Ele vê a igreja é o corpo e Jesus Cristo é o cabeça. Glória a Deus. Por isso, meu irmão, você não é de Lodebar, você não é da terra do esquecimento, da terra do abandono. Você é das regiões celestiais, aleluia, em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus Cristo. Por isso, meu querido, olhe para Jesus, aprenda sobre Jesus. Nós vamos cear agora daqui a pouco. Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Estude a palavra de Deus. A Bíblia diz que somos abençoados, que somos amados, que somos herdeiros. Mefibosete vivia como um mendigo, vivia ali rejeitado no abandono, mas ele não era aquilo. Ele era herdeiro, ele era um príncipe, neto de rei, filho de príncipe. Mas ele vivia ali naquele esquecimento. Aquilo entrou no seu coração e assim ele vivia. Não consigo vencer o pecado mesmo.
eu nasci para sofrer. Querido, Jesus lhe capacita a vencer o pecado, aleluia. Jesus lhe dá graça para você vencer o pecado, para você andar em santidade, para você sair da sua casa e vir aqui. Deus trabalha em prol de todo aquele que nele confia. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos conduz, é Ele que nos abraça, é Ele que nos consola, é Ele, querido, que nos sara, que nos fortalece. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. E não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É Ele, meu irmão. Levante a cabeça. Você é da família real, aleluia. Efésios capítulo de número 3 diz que nós somos da família celestial. Glória a Deus. Então foi assim que o apóstolo Paulo falou: recebe lá Onésimo como se fosse eu mesmo. Jesus fala para mim e para você: pai, recebe Gilvan, recebe o João, a Maria, o Pedro, o Tiago, recebe como se fosse eu mesmo. E o pai diz: então eu recebo, vem que eu te recebo, filho meu, vem que eu te recebo, filha minha. E o apóstolo Paulo disse: se ele te deve alguma coisa, Filemão, eu pagarei. E Jesus pagou na cruz do Calvário, Ele pagou. E nós vamos cear agora daqui a pouco. Ele pagou com o seu sangue que Ele derramou. Não há dívida e condenação para aquele que crê em Jesus Cristo, para aquele que declara Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Vamos nos levantar. Aleluia. Vamos orar ao Senhor.